Bom, vamos lá. Bom dia, Shavua Tov Morach. Shavua Tov. Nós estamos falando sobre a proibição de tochen no Shabat. Começamos na semana passada a falar sobre a proibição de moer no Shabat. Semana passada nós falamos sobre cortar uma verdura, um alimento em pedacinhos bem pequenos, que isso é proibido, qual que é a maneira de permitir isso no Shabat. Hoje vamos continuar falando sobre essa proibição, sobre essa melachá, sobre esse trabalho no Shabbat chamado tochen, que é moer, que é na verdade pegar algo inteiro e esfarelar isso aqui em pedacinhos bem pequenos. Isso é proibido, é uma proibição da Torá, uma das 39 melachot, e hoje vamos falar sobre alguns pontos relacionados a essa melachá. Em primeiro lugar, a pergunta que eu quero fazer, começar com ela ao shiur, o primeiro ponto é, será que existe o conceito de tchiná, de moer em alimentos que foram cozidos? Será que eu posso pegar, por exemplo, uma batata cozida, uma cenoura cozida e moer ela, amassar ela, para dar para uma criança comer? Por exemplo, uma sopa, fazer uma sopa amassada, como vai amassar isso aqui com um garfo, ou com uma faca, ou com uma colher? Será que isso no Shabat será permitido ou não? Então, o Rambam escreve, vamos estudar essa halakha um pouquinho da origem, vamos tentar entender ela um pouco mais a fundo, quais são os pontos dela. O Rambam escreve em Ilhot Shabbat, no Perek Kaf Aleph, Perek 21, no final de Ilhot Shabbat, na halakha Yud Gimel, na halakha 13, que é permitido lishchok. Lishchok seria amassar, moer, triturar, harifot, com um pedaço de madeira, ou seja, rifot que estão dentro de uma panela, eu posso triturar isso aqui com um pedaço de madeira depois que eu tiro isso aqui do fogo. Assim fala o Rambam. Na verdade, o que são essas rifot? Então, a explicação disso é que eu posso, no Shabat, pegar um cozido, por exemplo, um chunt. Na verdade, o Rambam está falando sobre um cozido de feijão com grissim, com cevadinha, que foi cozido por muito tempo e está bem mole, está bem cozido. Fala o Rambam, eu posso pegar isso e triturar no Shabat. Tinha caneirão cozido naquela época, que as pessoas pegavam o alimento e moíam ele, ou seja, faziam disso aqui como se fosse uma pasta. Fala o Rambam, não tem problema fazer isso no Shabat. Aprenderam daqui os poskim que frutas ou verduras que foram cozidas, passaram por um processo de cozimento, foram cozidas, e automaticamente elas ficam moles, né? Porque uma coisa quando é cozido, ele de duro fica mole. Eu posso triturar, eu posso moer, amassá-los no Shabat. Não tem proibição de lerasek, de moer, triturar isso aqui no Shabat, certo? Porém, e a gente tem que falar aqui um porém, que tudo isso é quando o bishul, quando o cozido veio através de Maaseh Adam, ou seja, a pessoa pegou um alimento que ele era duro, uma batata que antes de ser cozida é dura, colocou ela dentro do fogo, uma cenoura, uma batata, uma verdura, uma fruta, uma maçã, o que for, colocou isso aqui no fogo, cozinhou, Kamuvan cozinhou isso aqui antes do Shabat, e isso aqui ficou, por causa do cozido, ficou bem mole, por causa que foi cozido, ficou bem mole. Então, automaticamente, isso eu posso moer, amassar no Shabat. Porém, falam os poskim que uma fruta que ela é mole por natureza, certo? Não entra dentro dessa permissão. O Rambam está falando sobre um cozido de um cozido de feijão, cevadinha, que eu posso, depois que isso aqui foi cozido, moer, amassar isso aqui no Shabat. Sobre isso o Rambam está falando. Porém, uma coisa que é mole, que é cozido já por natureza, uma coisa que ele naturalmente não é algo duro e daria para amassar com facilidade, sobre isso o Rambam não falou. Ou também uma fruta que ela passou do ponto e já está bem mole, deixou de ser dura e passou a ser mole, também sobre isso o Rambam não falou. Isso aqui é uma outra sugiá, um outro assunto que a gente vai estudar ele mais para frente. Nós estamos falando sobre alimentos que foram cozidos e o cozimento, o fato de eu cozinhar esses alimentos, passaram eles de duro para serem agora moles e é muito fácil de amassá-los no Shabat. O motivo que é permitido fazer isso no Shabat, o motivo que eu posso pegar uma batata cozida, uma cenoura cozida, certo? Se a gente tem uma sopa de verduras, e as yerakot, todas as verduras que estão na sopa, certo? Sopa que a gente come em Shabat, tem lá quichuim, abobrinha, cenoura e tudo mais. Todas as verduras estão bem
fáceis de serem amassadas, elas estão moles por causa que elas foram cozidas. Sobre isso não tem problema, eu posso pegar o meu garfo, eu posso pegar a minha colher e amassar isso aqui no Shabat para comer isso aqui amassado ou para dar para uma criança comer isso aqui amassado. O Hazon Ish escreve que o motivo dessa halakha, o motivo que isso é permitido no Shabat, é pelo fato que o bishul, o processo que essa verdura passa quando ela é cozida, isso aqui tira da verdura o conceito de triná. O que é o conceito de triná de moer? O conceito de moer é pegar um corpo, uma coisa que é um corpo só, e transformar ele em pedacinhos pequenos. Quando eu cozinho algo, então automaticamente o Hazon Ish escreve Bishuló mafkiato mimelechet triná. O fato de eu cozinhar, o fato de ele passar por um processo, que eu fiz esse processo, cozinhei ele antes, eu tiro esse alimento do conceito, quer dizer, ele não é mais relevante para ele o conceito triná, o conceito moer, porque ele fica totalmente mole, é como se fosse que as partezinhas pequenas já estão separadas umas das outras. O bishul já fez isso, o bishul já separou. Ele era um corpo só, uma coisa dura, junta, e o bishul já amolecendo, já tirou aquele corpo, mesmo que ele está ainda junto, grudado, mas o bishul já transformou isso em algo que não é relevante, o conceito aqui de triná, o conceito aqui de moer, triturar, e automaticamente é permitido fazer isso com uma colher, com um garfo, da maneira que for, para comer isso aqui amassado. A mesma coisa, se está escrito claramente no Remá, que se eu cozinhei uma maçã, por exemplo, uma maçã cozida, e eu quero agora passar essa maçã no meu pão, certo? Passar ela no pão para comer ela com pão como se fosse uma geleia, não tem problema fazer isso no Shabat, pelo fato que o cozimento, como nós falamos, já eliminou o conceito de triturar, de triná, e já se tornou permitido. A pergunta é, como nós lidamos com alimentos que são moles, vamos falar assim, já por natureza? Por exemplo, uma banana. Uma banana é muito fácil amassar ela. Todo mundo, quando era criança, comia banana amassada. A mesma coisa, os posquim perguntam sobre o abacate. Aqui em Israel, muita gente come abacate amassado, certo? Com maionese e assim por diante. Abacate, ele já é mole, ele tem a mesma textura, vamos falar assim, da banana, muito parecido com a banana. E é muito fácil amassar isso aqui no Shabat. Diferente de uma maçã que ela é dura, se eu amasso uma maçã, eu estou mamash fazendo rissuco, eu estou mamash fazendo triná. Mas uma banana, que ela já é mole por natureza, um avocado, um abacate, que ele já é mole por natureza, será que aqui vai ter problema de amassá-los no Shabat ou não? Então aqui, pessoal, tem uma grande, grande discussão nos posquim. De um lado, nós temos o Hazon Ish, que rigorou muito nisso. Fala o Hazon Ish, toda a permissão que nós vimos anteriormente, baseada no Rambam, no Shulchan Aruch, que eu posso amassar o chunt, é somente para algo que foi cozido. Quando eu cozinho algo, ele já passou por um processo número 1, vamos falar assim, certo? Ou seja, ele já passou por um processo que eu causei o processo, ele já foi cozido. Sobre isso não é relevante mais o conceito de triná, de moer, porque o cozido tira, já como se fosse separou aquela verdura, ela era toda junta, e o bichul já amoleceu ela. Mas, quando se trata de uma verdura que a natureza dela é assim, ela ficou, ela chegou no processo de cozimento, vamos chamar assim, por natureza, banana, abacate e assim por diante, fala o Hazon Ish, já que é proibido amassar isso aqui no Shabat, mesmo que a minha intenção é de dar para uma criança, eu não posso amassar isso aqui no Shabat. Relembrando aquilo que nós falamos na semana passada nós falamos que tem uma discussão sobre triturar alimentos para comer eles de imediato, certo? A gente falou que cortar em pedacinhos pequenos, pegar uma verdura inteira e cortá-la em pedacinhos bem pequenos. Cortar é permitido quando eu faço isso de imediato. Sobre triturar, nós falamos que tem uma discussão, certo? O Hazon Ish também rigorou lá. Então fala o Hazon Ish, amassar a banana no Shabat, amassar o abacate no Shabat, é considerar triturar. É diferente de uma batata cozida. Uma batata cozida, ela já passou por um processo. Eu posso amassá-la no Shabat. Uma banana, mesmo que a banana naturalmente ela é parecida com a batata cozida, mas é o natural dela. Automaticamente eu não posso amassar a banana
no Shabat, mesmo que a minha intenção é de dar para alguém, e de acordo com o Hazon Ish, mesmo que eu vou comer isso de imediato, seria proibido, porque o Hazon Ish proíbe triturar, triturar ele proíbe mesmo que é de imediato, só cortar em pedacinhos pequenos ele permite, triturar seria proibido. Então o Hazon Ish ele rigora muito nesse ponto, ele fala, olha, banana, avocado, pegar um pedaço de abacate, de acordo com o Hazon Ish, um pedaço inteiro, e colocar ele em cima do pão e amassá-lo no Shabat, de acordo com o Hazon Ish, isso aqui é triná, isso aqui é moer, e é proibido fazer isso no Shabat. Porém, dois grandes poskim, tanto o Tehillah David, certo, um grande posek, quanto o Rav Moshe Feinstein, o famoso Rav Moshe Feinstein, o grande posek dos Estados Unidos, certo, de 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, Rav Moshe Feinstein escreve claramente que em banana, frutas como banana, certo? Frutas que tenham o mesmo tipo da banana. Ou abacate e banana são duas coisas parecidas. Não é shayach, não existe sobre isso o conceito de triná, ou seja, não existe litron. Litron, moer significa pegar o trigo, a semente do trigo, e transformá-la em farinha. Pegar um corpo que ele é grande, inteiro, e esfarelá-lo em pedacinhos bem pequenos. Ele fala que a banana, na verdade, quando eu amasso ela, eu não estou triturando ela, eu estou amassando ela. Amassar não é triturar. Então, na verdade, o Rav Moshe Feinstein, ele claro discute com o conceito, aqui tem uma discussão, como definir o conceito triná, como definir o conceito moer. De acordo com o Hazon Ish, amassar uma banana é moer. Assim você moe a banana. Falou Rav Moshe Feinstein, a banana se torna ela uma pasta. Você não está moendo ela, você não está esfarelando ela em pedacinhos pequenos. Você está passando ela de um estado que ela está meio que sólida para um estado um pouco mais líquido, transformando ela numa pasta. Isso não é moer, falou Rav Moshe Feinstein. Então, de acordo com o Rav Moshe Feinstein, eu posso moer a banana no Shabat, eu posso amassar a banana no Shabat, eu posso amassar o abacate no Shabat, igual que eu posso amassar a batata no Shabat, a batata cozida, a cenoura cozida, a abobrinha cozida, assim também eu posso amassar a minha banana. Tá certo que são dois motivos diferentes. A batata, que ela é dura, certo? Enquanto ela é dura, shayach é relevante para ela o conceito triná, o conceito moer. Quando eu cozinho a batata, eu tiro dela, não tem mais aqui triná, pelo fato que o cozido transformou ela em uma outra coisa. O cozido como se fosse já separou todas as particularizinhas, as partezinhas, e ela agora é só amassar, não tem problema nenhum. A banana por si só, quando eu amasso ela, eu estou amassando ela, não estou triturando ela, não estou moendo ela. Então, falo Rav Moshe Feinstein, não tem problema nenhum amassar a banana no Shabat. Agora, uma fruta que, vamos chamar assim, tem aqui uma terceira opinião, certo? Se eu tenho uma fruta, por exemplo, vamos pegar uma banana. O Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele faz aqui um intermediário entre o Hazon Ish e o Rav Moshe Feinstein. O Hazon Ish, de um lado, rigora muito, não permite amassar banana no Shabat. O Rav Moshe Feinstein facilita, ele fala que não é shayach. O Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele tem uma opinião intermediária. Ele fala, olha, depende do estado da fruta, quando ela chegou de maneira natural, muito mole. Depende do estado dela. Se o estado dela é que se eu segurar em um lado dela, o outro lado não vai vir junto, ou seja, ela está tão mole, que se eu seguro de um lado, o outro lado, a parte do outro lado não vai acompanhar, se eu puxar ela, não vai acompanhar de tão mole que está, sobre isso não é shayach mais, não é mais relevante aqui o conceito triturar, porque já está muito mole. Porém, se ela ainda é um corpo só, e se eu puxo de um lado, o outro lado vem junto, ou seja, ela ainda está toda como um corpo só, aqui, então, de acordo com o Rav Shlomo Zalman Auerbach, vai ser relevante o conceito triturar. Então, pessoal, resumindo o que nós vimos até agora. Sobre um alimento cozido, batata, cenoura, abobrinha, frutas cozidas, sobre isso não é shayach, de acordo com todas as opiniões, não é mais relevante o conceito triná moer. Eu posso amassar a batata no Shabat, posso amassar a cenoura cozida no Shabat, a batata cozida, e assim por diante. Eu posso fazer isso com garfo também, com garfo, com faca, com colher, do jeito que for. Sobre a banana e o abacate, nós temos aqui, vamos dividir em 3 opiniões. Tem o Rav Moshe Feinstein que fala que esse tipo de fruta mole eu posso amassar no Shabat, porque eu estou, na verdade, não estou triturando, eu estou amassando, e amassar não é triturar.
Quem quiser se apoiar nessa opinião, tem aonde se apoiar. De acordo com o Hazon Ish, é proibido isso aqui, é mamash leraseh, que é mamash triturar, é uma proibição da Torá. Não posso fazer isso no Shabat. E de acordo com o Hazon Ish, mesmo se eu vou comer na hora, eu não posso, porque ele fala que a permissão de comer na hora é só para cortar pedacinhos pequenos, não para triturar, não para amassar, não para risuk, certo? A gente viu lá uma opinião no passado que tem fala não. Se você vai comer na hora, tudo é permitido. Se você faz para comer na hora, então mesmo amassar, mesmo triturar da maneira permitida, Kamuvan, será permitido. Então aqui também, mesmo dentro da opinião do Hazon Ish rigorosa, tem aonde se apoiar para fazer isso de comer na hora. E tem a terceira opinião do Rav Shlomo Zalman Auerbach, que é a opinião do meio, que ele fala, olha, depende do estado da fruta ou da banana, da maçã, do que for, quando está muito mole. Se está tão mole que se você puxa de um lado, o outro lado não vem junto, não tem mais problema. Mas se ainda é um corpo só, como ainda é um corpo só, e triturar significa transformar em um corpo só em pedacinhos pequenos, então mesmo se eu estou amassando, eu estou amassando um corpo só, então isso aqui é proibido midin tchiná, ou seja, existe aqui o conceito de moer no Shabbat de acordo com o Rav Shlomo Zalman Auerbach. Quem quiser facilitar de acordo com o Rav Moshe Feinstein, tem aonde se apoiar, porém, nós vamos ver outras soluções também, como amassar a banana no Shabbat. Mas antes disso, vamos entrar aqui numa outra pergunta. Antes de entrar na outra pergunta, alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora? E ovo duro para amassar no Shabbat? Já vou falar agora sobre isso. Então, ok. Agora vamos entrar na pergunta que fiz, na pergunta boa. Será que o conceito de moer é relevante só para coisas que são chamadas de gidulei karka, ou seja, coisas que nascem na terra, frutas e verduras? Ou será que moer também é algo relevante para coisas que são alimentos que não nascem, não crescem na terra? Como, por exemplo, carne, ovos. Então, vamos ver. Escrevem os poskim de uma maneira bem clara, assim traz o livro Trumat Hadeshen, e assim posek o Shulchan Aruch Halachá Lemaaseh, no Siman Shin Kaf Alev, em Ilchot Shabbat, 321, Seif Tet, no Seif número 9, Seif Tet, em nome do Trumat Hadeshen, um dos Rishonim, dos grandes poskim, que todo o conceito de Tchiná, todo o conceito de moer, só é relevante para Gidulei Karka, ou seja, para alimentos que cresceram, nasceram, que têm a origem da terra, frutas ou verduras. Porém, alimentos que não têm a origem da terra, como ovos, carne, peixe, certo? Sobre eles não é relevante o conceito moer. Portanto, um ovo cozido, eu posso amassá-lo no Shabat sem problema nenhum. Uma carne, eu posso amassar. Um peixe, eu posso amassar. Porque todos esses alimentos não são considerados Gidulei Karka. Um queijo também, por exemplo, eu posso amassar, moer um queijo no Shabat. Porém, tem aqui um grande porém, tudo isso que eu posso amassar, moer, cortar em pedacinhos pequenos, certo? Uma carne, um peixe, um queijo, um ovo duro e assim por diante, isso é somente se eu faço sem o cli, sem o utensílio que é propício para isso. Pegar a pumpiá, o ralador, para ralar um ovo, para ralar um peixe, o que for, isso aqui é proibido no Shabat, não tem como permitir, não é por causa de torren, não é por causa de moer, não tem moer aqui, é por causa de um conceito chamado uvdin dechol. Uvdin dechol significa, existem ações que são ações rotineiras do dia a dia, que nós fazemos durante os dias da semana. Essas ações, muitas vezes, são proibidas fazê-las no Shabat, certo? Uvdin dechol é uma coisa que se costuma fazer durante a semana, isso no Shabat nós devemos evitar, os nossos sábios proibiram, portanto, eu posso amassar o ovo duro, posso amassar o queijo, posso amassar a carne no Shabat sem problema nenhum. Mas isso eu posso fazer com garfo, com faca, com colher, com a mão, do jeito que for. Mas fazer isso na pumpiá, fazer isso no ralador, é proibido fazer no Shabat. Ok. Agora, mais um conceito, um terceiro passo. Tchiná beshinui. Eu quero dar para o meu filho comer uma banana, o bebê, comer uma banana amassada no Shabat. Eu quero amassar a banana para ele. Rav Moshe Feinstein fala, não tem problema, você pode amassar a banana sem problema nenhum. Amassar banana não é triturar no Shabat. Pega a faca, o garfo e amassa a banana.
quem fala que eu posso amassar para comer na hora, amassa para comer na hora, sem problema nenhum. Mas e quem proíbe? Quem proíbe amassar para comer na hora e fala que amassar a banana é tochen, é considerado triturar? Será que tem alguma maneira de amassar banana? Ou amassar maçã? Muitas vezes a gente pega a maçã e amassa também a maçã, joga um pouquinho de suco de laranja, amassa a maçã para dar para a criança comer a maçã no Shabbat. A maçã é dura, ela não é igual a banana. Ela, sim é relevante para ela o conceito triná. Como eu posso fazer isso para dar para um bebê comer no Shabbat? Então, consta no Shulchan Aruch. Shulchan Aruch consta, baseado em coisas que a Gemara traz, que a melachá de tochen, essa melachá de triturar, ela tem uma facilitação. Se eu faço isso de uma maneira diferente, ou seja, eu faço um shinui, eu faço alguma diferença de como eu trituro isso durante a semana, é permitido fazer isso no Shabbat, certo? Está escrito claramente no Shulchan Aruch que eu posso até pegar um tempero, um tavli, um tempero, não camuvar, não fazer isso no utensílio que é específico para triturar, certo? Pegar um moinho, sabe, tem aqueles moinhos, um pedacinho de madeira e um pratinho que você vai triturando o tempero, isso aqui vai dar, é proibido no Shabbat, mas eu posso fazer isso, descrito claramente no Shulchan Aruch. Eu posso pegar kata de sakina é o cabo da faca, pegar o cabo da faca, que eu já estou fazendo aqui uma diferença, e moer o tempero no Shabbat, deixar ele, transformar ele em farelinhos. Isso aqui não tem problema, certo? Se eu faço, então, de uma maneira diferente, eu faço beshinui, por exemplo, eu uso o kat da saquina, o cabo da faca, para fazer isso, então, nesse caso, é permitido no Shabbat. E aqui a gente tem uma solução para quem quer rigorar em relação à banana, e não moer a banana no Shabbat, não amassar a banana no Shabbat. Ou, kamuvan, em relação à maçã, se eu quero dar para uma criança comer a maçã, e eu não quero dar para ele agora, certo? Eu quero dar para daqui a pouco. Eu posso fazer isso com uma diferença. A banana, fazer com um garfo não é diferença. Porque como nós amassamos banana durante a semana? Com garfo, assim se amassa a banana. Se eu amassar a banana com uma colher, por exemplo, aí eu já estou fazendo uma diferença. É muito mais fácil, facilitar. Se eu pegar a maçã e amassar a maçã com o cabo da faca, eu também já estou fazendo uma diferença. Então, nesses casos, será permitido fazer isso no Shabbat. Kamuvan, é melhor fazer isso para comer logo em seguida, porque aí a gente tem bichlal uma outra permissão, a gente se apoia numa outra permissão, é mais fácil ainda, mas quando eu faço um shinui, quando eu faço uma diferença, por exemplo, uso o cabo da faca, nesse caso, os poskim permitem fazer isso no Shabbat sem problemas nenhum. Alguma pergunta em relação a isso? Eu, Cláudia. Rav, meus filhos têm eles trouxeram aqui para casa, é um negócio assim que você bota o ovo e corta em tiras finas. Sim. É um aparelho. Eu nunca uso durante a semana. Eu uso no Shabbat. Pode? Pode. Ele corta, ele não mói. Ele corta em fatias corta finas. o ovo em várias partes. Eu também tenho isso na minha casa. Isso aqui é uma discussão nos poskim, certo? Tem duas opiniões nos poskim, como em várias coisas do judaísmo. Tem gente que fala que é proibido, o vdin dechol, mas tem gente que permite. Assim escreve o Aruch HaShulchan e outros, que pegar um kli, pegar um utensílio e cortar um alimento de uma vez em várias partes, certo? Tem aonde se apoiar. O Aruch HaShulchan permite isso claramente. Se não me engano, o Rav Moshe Feinstein também se apoia na opinião do Aruch HaShulchan e permite. Portanto, esse utensílio, eu também tenho em casa, são faquinhas bem pequenas, né? Não é nem faquinhas, umas tirinhas. Umas tirinhas bem pequenas, e você coloca o ovo lá dentro e aperta, e o ovo ele sai cortado em várias partes. Quem quiser fazer isso no Shabbat, tem aonde se apoiar sem problema algum. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta sobre o que vimos hoje? Ok, então eu vou terminar o shiur de hoje aqui, certo? Tem um outro assunto que ainda precisamos falar de Tochen,
Mas, Bezerra Hashem, vamos deixar isso para a semana que vem e vamos, semana que vem, também entrar num assunto novo. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai falar sobre Tochen Achar Tochen. Moer depois de algo que já foi moído. Por exemplo, o pão. O pão, ele já foi moído uma vez. O pão, ele é Gidulei Karka. Ele é do trigo, ele cresceu na terra. Só que ele já passou por um processo ele já foi moído uma vez. O trigo já foi moído e ele, de novo, se transformou num corpo todo, um corpo inteiro chamado pão. Será que eu posso esfarelar pão no Shabat? Chocolate, posso esfarelar no Shabat? Kubiot Sukar. Não sei se hoje em dia tem, mas tem aqueles quadradinhos de açúcar. Posso esfarelar isso no Shabat? Bezerra Hashem. Tudo isso nós veremos na semana que vem. Obrigado para todo mundo que participou. Se Deus quiser, vamos mandar a Aklatá do Shiur no grupo, para quem não pôde estar conosco. Kol Tuv, Shavua Tov, Mevorach para todo mundo. Shavua Tov, obrigada, Arav. Obrigada, Arav. Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Obrigada. Obrigado para todo mundo. Kol Tuv.